Kevin? Amém? Então, como a gente costuma saudar, pode vir, irmão Kevin, seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Estende a mão para cá. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a boca do Kevin nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa ser a boca do Senhor, Pai, aqui nesta noite. Que nós possamos entender a mensagem que Ele quer passar para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe teu filho, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, gente? Boa noite, que alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigado a todo mundo que está aqui. Vamos glorificar o nosso Deus. Eu quero orar também, me colocando na dependência do nosso Pai amado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque a sua palavra fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor ainda fala, Pai, e fala através da sua palavra revelada, Deus. Em nome de Jesus, que sintamos a alegria da sua presença aqui e aprendamos muito, meu Pai, através do seu Espírito Santo. Que o Senhor fale personalizadamente a cada coração aqui, no nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Kevin. Eu sou um seminarista da igreja CB Rio. Eu tenho 20 anos. Eu tô aqui com meu pai, Ricardo. Dá um tchauzinho aí, pai. Minha mãe, Kelly. E meu amigo Caio, mais conhecido como Chaldré também. É um menino maravilhoso de Deus. É um irmão que Deus me deu. Eu te amo muito, mano. Você é um cara de Deus pro meu coração. E... amigo, se quiser só deixar aqui, que a gente toca a palavra, depois no finalzinho você volta, eu te chamo. Fechou? Obrigadão. Valeu. Abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. Também não posso deixar de saudar meu irmão Igor. Eu lembro até hoje o dia que a gente se conheceu. Foi no dia 5 de fevereiro de 2026. A gente se conheceu, eu lembro da data porque no dia 6 eu pedi minha namorada em namoro. E aí eu tava ali um dia antes, eu cortava cabelo lá perto do trabalho do meu pai e não tava indo pra lá. Eu falei, mano, eu preciso cortar meu cabelo rapidão aqui. E aí do lado da minha casa tava o Igor lá. Aquelas coincidências que Deus vai guiando e a gente nem percebe, né? Mas aí eu fui lá, a gente cortou o cabelo junto, trocamos uma ideia. E aí a gente vai conversando, né? Sempre. A gente tem uma relação muito boa lá. E agora ele tá cortando lá na minha casa. Então é muito bom te receber lá em casa. A gente conseguiu até ter a honra de te presentear, né, com uma Bíblia. Mas glória a Deus pela sua vida. A gente vê que a gente vai errando e aprendendo. E ferro a fio ferro junto. A vida é essa, mano. E a gente vai glorificando o nosso Deus. Amém? Eu li no celular que tava aqui, ó, falando bem assim, ó, não passe de 5 minutos a apresentação. Aí eu peguei e pensei, então eu vou rápido, então. Amém. Então vamos lá. Gente, o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho na ordem da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, o Evangelho de Mateus não é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é Marcos e depois é Mateus ou Lucas e lá posteriormente João, né? Quando Mateus escreve, ele escreve para um público muito específico. Ele escreve aos judeus, né? Então, na lógica, quando a pessoa vai ler no Antigo Testamento, ela abre o Novo Testamento e está lá Mateus. Justamente porque Mateus é uma resposta ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele serve para dizer que chegaria um salvador do povo judeu, que começou com Abraão, né? Então, Mateus ele escreve para mostrar Jesus como esse Messias prometido, como esse rei que foi prometido por tantos profetas e finalmente chegou, né? Então, o rei Jesus chegou. Ele começa então já fazendo uma genealogia, que justamente é a genealogia do povo judeu. Então ele fala de Abraão e Davi, as duas principais figuras do povo, né? Então, ele vai citar mais de 100 vezes referências ao Antigo Testamento, justamente mostrando como Jesus era o Messias prometido. Então, logo no início do Evangelho, ele vai fazer certos paralelos do Antigo Testamento e dos patriarcas com Jesus. Então, por exemplo, a gente vê
logo no início, que ele começa fazendo referência a Abraão. A promessa de Deus para Abraão é que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como é que isso aconteceria? Através da pessoa de Jesus Cristo. E através da pessoa de Jesus Cristo, povos de todas as terras, como é hoje em dia, chegariam até a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo, e fariam parte do povo de Deus. Portanto, assim, a promessa foi cumprida em Jesus. Segundo, Isaac, ele nasceu pelo poder de Deus, através de uma mulher que era estéril. E Jesus nasceu pelo poder de Deus, através de um milagre de uma mulher que era virgem. Então também existe um paralelo. Terceiro paralelo. No tempo de Moisés, o que aconteceu? O faraó mandou matar todos os primogênitos. E lá na época de Jesus, o rei Herodes mandou matar todos os primogênitos. E coincidentemente os dois fugiram para o Egito, né? Moisés foi para lá e Jesus foi junto com Maria e José. Quarto ponto, Israel passa pelas águas do Mar Vermelho e Jesus passa pelas águas do Jordão. Quinto ponto, Israel passa 40 anos no deserto e Jesus passa 40 dias no deserto. Isso tudo nos primeiros capítulos de Mateus. E por último, depois de passarem por tentações nesses desertos... Gente, esqueci de falar da minha namorada. Senão, depois ela briga comigo. Também tem uma namorada, Lawane. Só para avisar. Porque senão ela vendo o vídeo depois, dá ruim para mim. Então, os dois, eles vão até o deserto, né? E... desconcentrei. Então, os dois vão até o deserto, e nesse deserto, os dois passam por tentações, tanto o povo de Israel quanto Jesus. E depois de sair do deserto, Moisés sobe a um monte, e lá ele recebe os 10 mandamentos de Deus, e fala a todo o povo. E agora Jesus, ele sobe até um monte, que a gente não sabe qual monte é, né? Qual é exatamente ele, mas acredita-se que é o Monte das Bem-aventuranças, que fica perto do Rio Jordão, do Mar da Galileia, onde Jesus fala a lei de Deus, só que de uma maneira reinterpretada, né? Da maneira que realmente deveria ser. Porque ao longo da história judaica, a verdadeira lei, a verdadeira piedade foi perdida. E então, quando a gente vai ver, ele vai chegar até o capítulo 5 e até o capítulo 7, ele vai fazer o Sermão do Monte, que é certamente a pregação mais bela já registrada da história. No começo do Sermão do Monte, ele vai falar as bem-aventuranças, ou seja, as alegrias e as bênçãos que os cristãos têm ao estarem unidos com Cristo Jesus, e muitas vezes essas bênçãos, elas são contrapostas ao que o mundo promete, né? Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados os mansos, não aqueles que são controlados pelos próprios impulsos de raiva. Então, Jesus, ele vai fazer um contraponto à cultura da época, mostrando a natureza dos seus discípulos. Depois ele vai falar que os discípulos deles vão ser luz do mundo e sal da terra. E depois ele vai falar que ele veio para cumprir a lei. Ele veio para mostrar o verdadeiro sentido da lei. E ele não veio acabar com ela. E aí no capítulo 5, versículo 20... Para um leitor que surge de primeira vez, que é a primeira vez que ele está lendo a Bíblia, ele se depara com 2 nomes, os escribas e os fariseus. E aí o cara que está lendo a primeira vez não entende nada. E aí eu quero explicar para vocês um pouco quem eram os fariseus. Não existe fariseus ou escribas no Antigo Testamento. Os escribas, eles eram pessoas que registravam a lei em papiros, né? E os fariseus, eles eram como se fossem os teólogos, eles interpretavam aquelas leis. Eles surgem no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Deus, ele fica sem trazer uma voz profética durante 400 anos, e então desde Malaquias até Mateus ninguém fala nada. O que acontece? Nesse período, vamos voltar um pouquinho antes, na verdade, lá para Esdras, ali para o finalzinho do Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Deus, ele acabou se pervertendo, ele acabou saindo da lei, ele acabou parando de cumprir e obedecer os mandamentos, né? Então, o que isso gerou? Isso gerou o exílio babilônico. Então, todo o povo judeu, ele foi dominado pela Babilônia em 586 a.C., né? O reino de Judá. E o tempo foi se passando e as pessoas perceberam que elas precisavam voltar ao Antigo Testamento, elas precisavam voltar à verdadeira lei. Então, o tempo vai se passando mais um pouquinho e a gente chega em Alexandre o Grande,
né? Quando tem Alexandre o Grande, ele tem uma grande influência em todo o Oriente Médio na época, trazendo a cultura helenística, né? A cultura grega a todo mundo. E o que acontece é que novamente o povo de Deus foi se pervertendo, foi casando com outros povos que não deveriam, e aconteceu que o povo estava lá perdido de novo. Então os fariseus, eles surgem como um grupo que eles visam novamente relembrar a lei de Deus e colocar os 10 mandamentos como um alvo, e eles deveriam ser cumpridos, os 10 mandamentos. Então, os fariseus não eram necessariamente ruins. Só que o que foi acontecendo? Ao longo do tempo, os fariseus, eles acabaram pervertendo o que era a lei original. E eles começaram a colocar novas regras em cima das leis do Antigo Testamento, que não eram bíblicas, mas eram tradições passadas de filho para filho, e aí fizeram como se fosse uma nova Bíblia. E agora tem novas coisas que a lei não fala que é pecado, mas para eles é pecado. Então, por exemplo, a Bíblia fala nos 10 mandamentos, existe um mandamento para guardar o sábado, que o sábado deveria ser santificado. Mas o fariseu, ele fala o quê? Olha, você pode dar tantos passos no sábado, passou disso é pecado. É literalmente isso. Não pode acender fogo, não pode curar no sábado. Aonde está escrito na lei de Deus que não pode curar no sábado? Em lugar nenhum. Mas são as tradições rabínicas que foram falando de filho para filho, e aí criaram uma lei nova que não era bíblica. Então aí surge o problema da religiosidade, né? E essas tradições, elas foram registradas em 2 principais livros, que é o Talmud e a Mishnah e o Talmud. Só que é mais ou menos em 200, passou um pouco de tempo, quando eles registram essas leis novas que o povo de Deus colocou. Então, qual que é o grande problema do fariseu? É que eles começaram a guardar novas leis, que não eram de fato palavras de Deus. É o problema da religiosidade, e a gente vê que isso é completamente presente no Brasil. Então, por exemplo, a mulher, ela não pode usar brinco. Onde é que fala na Bíblia? Lugar nenhum. Mas se a mulher usar brinco, está em pecado. Se a mulher usar calça, está em pecado. Se o cara falta 5 cultos, chega todo mundo, pelo amor de Deus, está em pecado, pecador, desviou. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, tome cuidado também para você, caindo na religiosidade, não acabar provocando, entristecendo o seu próximo, sabe? Procure compreendê-lo e procure realmente preservar aquilo que a palavra de Deus diz como pecado ou não. Daí surgem as seitas, né? Se você pegar a Igreja Católica, Apostólica Romana, essa dos papas, o que eles fizeram ao longo do tempo? A palavra do Papa, ela é tanto autoridade quanto a Bíblia. E aí que surgem os principais problemas. Então, se você não segue os dogmas da igreja, você não vai para o céu. Sendo que no verdadeiro evangelho, a salvação vem somente pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é de obras. Mas o fariseu, ele vai colocar um fardo na pessoa, ele vai colocar uma responsabilidade muito grande, a ponto de pessoas que eram genuinamente cristãs se sentirem merecedoras do inferno. Merecedor do inferno a gente é, né? Mas elas sentirem que elas estavam indo para o inferno por não cumprirem a lei do Antigo Testamento. Então é nesse contexto exatamente que surgem os fariseus. E Jesus, ele vai combater o farisaísmo judaico muitas vezes. Isso vai culminar lá no capítulo 23, quando Jesus vai fazer um discurso, um sermão contra esses fariseus, falando 7 ais, ou seja, ai de vocês escribas e fariseus, porque colocam um fardo muito grande. Acabou que eles viraram, na realidade, um instrumento de Satanás, algo que surgiu tentando preservar a palavra de Deus. E termina também com os líderes judeus pegando Jesus para morrer. Então, para matar Jesus, né? E é isso exatamente o que acontece. Então vamos lá, vamos ler Mateus no capítulo 6. Ainda o Sermão do Monte e um confronto direto que Jesus faz aos fariseus. Assim diz a palavra de Deus, Mateus 6, versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa.
E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Senhor Deus, obrigado pela sua santa e poderosa palavra, Pai. Fale aos nossos corações por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Então, o grande problema dos fariseus foi que a verdadeira religião, ela se tornou em viver uma vida de aparência, em viver uma vida que parecia ser cristã, que parecia ser piedosa, enquanto na verdade eles perderam o principal ponto da lei, que é amar Deus e amar o próximo. Então, eles viraram meros atores de um teatro. E o grande problema de uma vida de aparências é que, se você parar para pensar bem, ela não faz nenhum sentido. Por quê? Uma vida de aparências, ela exclui um dos principais atributos de Deus, que é a onisciência. Quando a gente entende que de fato não tem para onde a gente correr, e a gente tem que ser sincero porque Deus sabe de tudo, não adianta nada a gente vir louvar, levantar as mãos e ver uma vida completamente incoerente por trás, sabe? A gente pode falar que tantas palavras boas, pode cantar tantos louvores bons que são. Se a gente vai para lá e sai falando palavrão, Deus sabe disso também. A gente tem que ter esse cuidado. O autor de Hebreus diz, Hebreus 4,13: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe de tudo. Então a gente vive uma vida de hipocrisia, uma vida de falar uma coisa e fazer a outra. Não faz o menor sentido. John Piper falava algo muito interessante. Ele dizia o seguinte: qual que é o grande problema do pecado, por exemplo, da pornografia? Qual que é o grande problema? Ele diz que é a falta de fé. Por quê? Porque ninguém vê pornografia enquanto a mãe está do lado, enquanto a esposa está do lado, enquanto um irmão está do lado. Mas se ele está sozinho, aí ele faz, está tudo bem. Por quê? Porque afinal não tem ninguém vendo ele. Logo, ele esqueceu do primeiro ponto, que é: Deus é onisciente, Deus está aqui comigo agora, e Ele sabe de tudo, sabe? Eu acho que o atributo mais assustador de Deus não é nem Ele estar em todos os lugares, é Ele saber tudo, inclusive todo o nosso coração, toda a nossa mente. Em certo ponto é bom porque Ele sabe se a gente realmente está devoto. Mas se a gente está vivendo uma vida de incoerência, não vale de nada, não é? Então, Jesus começa dizendo para um discípulo não fazer nada visando elogio. Mateus 6, 1-4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão ignore o que a sua mão direita
que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Jesus em momento nenhum condena as práticas espirituais. Você dar esmola não é ruim, pelo contrário, dar esmola é algo bom, é até mesmo uma ordenança. Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano para destacar o valor da esmola. Ou seja, toda vez que você faz algo bom a um desconhecido, é o Senhor que você está fazendo. Toda vez que você ama o seu próximo, é o Senhor que você está amando. O grande problema é se você fizer isso com o coração errado por trás. Então, se você olhar na internet, você vai ver que tem várias pessoas que fazem coisas muito boas e chegam no shopping e falam, ó, pode comprar tudo que você quiser. E aí você vai ver e o cara tem que estar seguindo ele no Instagram, senão ele não ganha, não é? Ou ainda o cara doa comida para alguém, mas no fim é para receber like, é para receber visualização, né? Esse é um grande problema. Então, qual que deve ser o nosso parâmetro? A gente sempre tem que estar avaliando o nosso coração. Será que quando a gente está fazendo esmola, a gente realmente está fazendo com o coração voltado ao Senhor? Quando ele fala que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, isso não é uma questão mental que você vai parar de entender. Ele está fazendo uma ilustração para mostrar que a sua intenção ao doar tem que ser pura. Mas isso, a gente ainda mais crente, surge um grande problema, que é, por exemplo, o dízimo. Tem gente que não dizima porque o pastor e o tesoureiro vão ficar sabendo, entendeu? Então, cara, se eu não dizimo, o pastor vai ver e ele pode ficar um pouco, sei lá, bravo, ou deve ficar preocupado comigo, então eu vou dizimar, é melhor, né? Esses dias também teve uma situação onde um amigo meu estava passando por um problema, teve um linfoma, né, um câncer, e aí estava todo mundo fazendo doações para ele, para ajudar lá na questão. E aí eu pensei, caraca, tá todo mundo fazendo, né? Se eu não fizer, só eu não vou fazer. Naquele momento meu coração não estava em realmente ajudar o cara, porque eu nem sabia como aquilo ia ser usado. Então eu fiz para que, mano, senão só eu vou ficar de fora dessa, não é? Eu estava completamente errado. E Jesus, ele vai retomar o cerne, o coração, que é tudo que você que fizer tem que ser com um coração, com uma boa intenção. Não é? Amém. Se a gente for olhar para exemplos bíblicos, a gente tem um grande contraste entre a viuvinha, não é? Que doa tudo que ela tem para Deus, porque ela sabia que queria agradar o coração de Deus. E Ananias e Safira, por outro lado, lá em Atos 5 ou 6, não lembro de cabeça, os dois, eles doam pensando, eles não doam na verdade, mas eles mentem que doam, porque eles somente querem parecer que fizeram algo. Ou seja, aquilo não dá para enganar o Espírito Santo, e a grande questão desse texto é como é impossível você enganar Deus. Então por que a gente tenta enganar Deus? Por que a gente tenta parecer ser mais do que realmente somos? Em segundo lugar, não faça nada visando ser visto. Mateus 6, 5 a 7. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Jesus usa uma palavra que é a palavra hipócrita. E a palavra hipócrita tem origem no grego hipócrites, que significa literalmente, tá? É exatamente isso, um ator de um teatro grego que colocava uma máscara. Então esse ator, quando ele colocava uma máscara, ele começava a interpretar um personagem. E aí Jesus fala, esse cara é um hipócrita. Por quê? Porque os fariseus, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles não viviam a verdadeira piedade, mas eles colocavam uma máscara para, nas sinagogas, eles orarem, difícil, e todo mundo ficar observando eles. Mas pare para pensar nas suas intenções ao adorar, sabe? Não somente hoje nesse louvor, mas será que você realmente sempre pensa em somente o Senhor está te olhando?
Ou você pensa às vezes em fechar os olhos porque está todo mundo fechando o olho, em falar talvez uma palavra difícil, ou em orar de uma maneira complexa, ou ainda de dar um glória porque parece mais espiritual, não é? Então, também pensa o seguinte: quando você é chamado a orar, mais especificamente em células, a sua oração, ela está pautada em realmente orar para o Senhor, ou você ora pensando no que as outras pessoas vão estar pensando a respeito da sua oração, sabe? Existem dois tipos de problema. O primeiro problema é o cara que ele ora falando palavra difícil para que as pessoas, caraca, ele fala muito bem. Ele é exatamente a figura do fariseu. Só que existe o outro problema, que é o cara que ele não ora nas células, ele não ora publicamente. Por quê? Porque ele vai estar pensando também que o outro cara vai estar achando as palavras dele pior. O problema não é a oração. O problema é para quem você está orando. Você ora para o Senhor ou você ora para as pessoas? Se não tivesse ninguém, se tivesse zero público, se não tivesse nenhum holofote, você iria orar da mesma maneira? Esse é sempre o pensamento válido de se ter. Se você fizer uma média, quanto tempo você dedica orando publicamente e orando em secreto? Louvando publicamente, louvando em secreto? Lendo a palavra de Deus publicamente ou lendo a palavra de Deus em secreto? Também digo, não tem nada errado em orar publicamente. Se a gente for parar para pensar, Salomão na inauguração do templo orou. Esdras na frente de todo o povo orou. A gente também tem Daniel, orou. A igreja de Atos se reunia para orar e eles oravam publicamente. O grande problema é o coração. E aqui que está o problema. Como mudar o coração, sabe? Como você faz quando as suas intenções mais internas estão erradas? E aí parece que chega um ponto que não dá para fazer mais nada. Aí a gente pode lembrar de Davi, não é? Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração igual ao teu. Mas às vezes a gente espera isso sem renovar a nossa mente na palavra de Deus. Sem ter um relacionamento pessoal com Ele. A palavra de Deus é justamente o objeto que vai mudar o seu coração. Então leia, interprete, entenda, compreenda. E assim, a gente pode realmente voltar a ter um coração mudado, né? O texto segue falando do Pai Nosso, mas se eu falar do Pai Nosso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu quero ler também o versículo, Mateus 6, versículo 14 e 15. Jesus, depois do Pai Nosso, diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Talvez esse seja o ensino mais complicado de Jesus, porque talvez é o que mexe mais com o ego das pessoas, talvez é o que mexe mais com o coração. Jesus conta a parábola lá em Mateus, versículo 18, do servo que não queria perdoar. E Pedro tem uma visão muito clara e muito comum, que é: Deus, quantas vezes até eu tenho que perdoar? Chega uma hora que tem um limite, né? Ele pensa. Mas Jesus apela por exemplo do Pai de perdão, para mostrar como a gente deve perdoar ilimitadamente, né? Isso acaba se tornando muito complexo. A parábola diz assim, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a vocês que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Só o talento, ele é muito mais caro que o denário, né? Então, ele devia menos. E perdi. Lembrei. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o servo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Sabendo da onisciência de Deus, quem você deve perdoar hoje? Ou a quem você deve pedir perdão? E a parábola ela é muito clara. A resposta é: todo mundo. Você deve pedir perdão para todo mundo que você ofendeu ou foi ofendido. E, acima de tudo, você faz isso porque você tem um Deus que perdoou todos os seus pecados. E como é que você não pode perdoar um do seu irmão? Ou dois do seu irmão? Ou até ilimitados do seu irmão? Se você foi alcançado por tamanha graça, qual a dificuldade que você tem para exercer tamanha graça com os outros? Você já tem o Espírito Santo. A grande questão é que, confrontado na parede sobre perdoar ou não, qual decisão você vai tomar? Pra gente finalizar, terceiro e último ponto, aí o rapaz do violão pode subir, se der, ou qualquer um. Mateus 6, 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. É engraçado que Jesus começa falando quando jejuarem, né? Já, claro, deixando óbvio que essa é uma postura esperada de um discípulo, o jejum. Só que quando vocês jejuarem, eu quero de vocês um coração sincero. Os fariseus, eles aspergiam sobre eles cinzas, eles demonstravam estar tristes, ficavam: cara, eu tô com fome. Eu já fiz muito isso, mano. Tava de jejum, nossa, eu tô com muita fome, não aguento mais. Enquanto, na verdade, ninguém quer saber se você está ou não. Você tem que agradar o coração de Deus. A grande mensagem é essa. Uma vida que demonstra uma espiritualidade que não se vive, ela é mentirosa e ela é farisaica. Ela é uma vida meramente religiosa. E posso te falar uma coisa? Uma das paradas mais bizarras que tem para mim é o fato da própria igreja ser joio e trigo, sabe? Aqui tem pessoas que realmente aceitaram Jesus e têm o Espírito Santo e nasceram de novo, assim como não tem, assim como todo lugar do mundo. E a gente não sabe quem é quem. E o pior é que se parece muito, porque é muito fácil você vir aqui, é muito fácil, gente. Difícil é perdoar, difícil é amar sacrificialmente. Mas você vir aqui, levantar a mão, dar glória, é muito fácil. Mas Jesus fala para um fariseu chamado Nicodemos que necessário é nascer de novo. Ou seja, a religião vai te levar para o inferno, assim como esses fariseus estão queimando lá agora. Mas se você se arrepender verdadeiramente, o seu destino é o céu. Misericórdia quero e não holocaustos. É preciso aprender, né? O Resgate fala, a nossa banda que a gente gosta lá. A gente precisa entender isso. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele não quer obras vazias. Deus não quer mero teatro religioso. É muito louco. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu ia na nossa igreja assim, aí tinha aquela mesa cheia de fruta, e tinha banana, maçã, uva. Aí você ia comer, aí era tudo falso. Lembra disso? Aí eu lembro que eu pegava a maçã, aí quando você ia para morder, a maçã era de isopor.
aquilo encher de raiva. E afinal das contas, a flor de plástico, ela é idêntica a uma flor normal. Qual que é a diferença? É que uma tem vida e outra não. As pessoas na igreja são reais e outras não. A questão é, quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quando sua namorada não está por perto? Quando seu marido viaja? Quando todo mundo sai da sua casa e fica só você lá? Quem é você? Cara, só Deus sabe. E você mesmo. E se Ele sabe, se quebrante. Se jogue aos pés dEle. Peça perdão. Seja renovado no Espírito. Deus, o Senhor sabe o nosso coração, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, por todas as vezes que fizemos mero teatro religioso, Pai. Que a gente está falando sobre nós mesmos, Pai, sobre a igreja, Pai. Que isso perfure os nossos corações e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Também, vamos lembrar de quem afinal é o nosso Cristo? Porque o nosso Cristo, Ele não fazia orações longas à frente de todo mundo para que o adorassem, mesmo Ele sendo Deus. Ele se retirava para orar. Porque o nosso Deus, sendo Deus, decidiu se fazer servo. E a gente, sendo servo, quer ser adorado como Deus. Mas aqui entra a justiça, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com seus filhos, nem com seus próprios filhos. Lembre-se, a gente serve um Cristo que foi rejeitado. Lembre-se que a gente serve o Cristo cuja maior marca é a abnegação. É abrir mão de prazeres, de vontades, até mesmo de toda a sua glória, como Paulo fala em Filipenses 2, para ser um ser humano comum e salvar a sua vida. Então por que você está tentando parecer ser alguém que você não é? Por que você está almejando cargos na igreja? Deus não quer te dar um poder. Ele quer que você experimente do amor. Se Ele quiser te colocar como líder, Ele vai colocar no momento que Ele quer. Não tem nada de errado em almejar um ministério, né? Claro. Mas o seu coração, ele está querendo isso para quê? Realmente. Quando os holofotes se apagam, quem é você? Quando a porta se fecha, quem é você? Quando está só você no seu quarto, quem é você? Lembre-se que a maior marca do nosso Cristo é lavar os pés. E não que ninguém os lave. É salvar. E não ser salvo por ninguém. Cristo nos salvou. E Ele fala, entre vocês vai ser assim, vocês vão lavar os pés uns dos outros. João 13, a principal marca de um cristão é um amor sacrificial, que deixa as suas vontades de lado para colocar o outro para cima. Ainda mais dentro da comunidade dele, ainda mais dentro da igreja. A religiosidade não salva, a religiosidade mata. Cuidado para não estar preocupado com coisas periféricas demais e não perder o mais importante. Eu falo, cuidado para você ser Marta e não ser Maria. Mas também, cuidado para você não ser religioso a ponto de colocar fardos nos outros que você nem mesmo carrega. Tem uma postura. Vou falar. Teve uma vez, Igor, que eu tava cortando o cabelo lá. E eu lembro que acho que o rapaz que ia cortar o cabelo não tinha vindo no culto. E aí, não foi você, foi outro cara que cortava o cabelo também. Aí depois vocês pegam lá quem foi. Tô brincando. Outro cara que cortava o cabelo, ele chegou e ele falou bem assim, não veio no culto, né? Deus vai pegar. Olha o Satanás agindo aí, uma parada assim. E eu fiquei meio, caraca, tá errado, né? Por quê? Eu lembro que teve outro cara também que tava e que ele até ficou tipo, caraca, mano,
Acho que não, acho que você pegou pesado demais. Porque a gente crente, muitas vezes, é o fariseu, dando ao outro um fardo que nem mesmo a gente consegue carregar. Exorte em amor, convide em amor, porque a grosseria, o fardo, não atrai ninguém. E se a nossa missão é alcançar mais pessoas para Jesus, como cristãos, a gente tem que amar e não colocar fardos impossíveis de ser carregado. Ai dos religiosos, mas glória a Deus, porque Ele morreu por nós e perdoa os nossos pecados. Se você tem que perdoar alguém, se chegou a hora de você abandonar a religião, faça isso nessa hora, feche seus olhos, ore ao Senhor seu Deus, nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, nos perdoa, Pai, nos perdoa porque muitas vezes fazemos coisas que são puras, Pai, e práticas espirituais, procurando ser visados, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ai de nós, Deus. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que vivemos uma vida, Pai, de aparência, por todas as vezes que vivemos uma vida sem se preocupar realmente com o seu coração, mas em nos agradar somente, Pai. Que meu irmão que está me ouvindo agora tenha coragem para pedir perdão, porque a maior marca do discípulo seu é amar sacrificialmente e não se exaltar ou colocar o nariz em pé, Pai. Eu oro para que o Senhor gere santidade em toda essa comunidade, no nome de Jesus. Amém.